num certo modo, imaginário. Então, a fé é um caminho para muitos, né? A psicanálise é para alguns. É aí que eu faço a diferença entre a religião e a psicanálise. A psicanálise ela não é um fenômeno de massa. A própria questão da transferência implica em que a psicanálise se transmita no um a um. Ela está para alguns. Alguns talvez consigam, no lugar da fé, tomar a sua própria relação com o inconsciente. Com isso que nos surpreende quando nós mesmos, né, falamos. Quando nós mesmos tentamos comunicar alguma coisa. O inconsciente freudiano, retomado pelo Lacan, ele não é um inconsciente das profundezas. É um inconsciente que está na superfície do discurso. Sim, na ponta da língua. Na ponta da língua, né? Então, é essa radicalidade que nós, analistas, e aqueles que, de algum modo, fazem análise, se dedicam a essa experiência do divã, apostam. Apostam numa possibilidade particular de uma relação com o inconsciente que prescinde dessa garantia do outro absoluto. Muitas vezes nós nos vemos no divã muito sozinhos, porque o outro não nos responde. E daí o Lacan, no seu aforismo, dizer, né, o sujeito recebe a sua própria mensagem de forma invertida. Então, essa pergunta que nós fazemos, né, o que queres, né, esse o que foi, né, que nós remetemos em análise ao analista, em alguma instância, em última instância, ao grande outro, ela nos retorna. É algo que nos retorna. Somos nós que vamos ter que descobrir uma resposta satisfatória para ela, né? E, portanto, a gente abre mão nesse momento desse grande outro absoluto. Estar em análise em última instância, e podendo deixar esse grande outro cair. Sim. Muito bom, Abílio. Não sei se eu vou conseguir aqui olhar alguma pergunta. A análise requer autorreflexão, algo que o mundo algo que o mundo tem dificuldade em fazer. Quem é que... Aqui está sumido para mim quem fez a questão. Ferne Trig, parece. Fentrig. Não dá para... Obrigado. Pois talvez hoje a gente opte por medidas mais imediatas. A gente não suporta lidar com angústia. Lidar com angústia é insuportável, né? A gente vê nesse momento um fenômeno muito interessante, que é o do contágio da informação. É importante falar disso, Helena, do contágio da informação. No momento em que a gente vive a vulnerabilidade da saúde, no momento em que a gente vive a presença da morte entre nós, e isso nos provoca muita angústia, no momento em que nós vivemos também as incertezas do próprio capitalismo, né? A crise dos mercados financeiros, a economia, a pequena economia, a grande economia, quer dizer, nesse momento em que a gente está lidando com todas essas vulnerabilidades, parece que a gente tenta dar conta disso com esse contágio da informação. O que a gente chama hoje, né, das fake news, né? O que a gente chama também desses formadores de opinião que têm sempre uma resposta mais imediata para dar. Isso tudo é uma tentativa de aplacar. Né? Solução para tudo, ter resposta para tudo, que é uma coisa totalmente impossível. Mas eu queria só te fazer uma última pergunta sobre isso, que foi trazida pela Márcia de Castro Altausen. Ela é psicanalista também. Será que não é o momento de quebrar Deus como grande outro, capaz de tudo resolver e pensar um Deus que semelha a nós, mas sim força superior? Pois é. Então é uma questão sobre Deus. Tá bem. Eu me sinto muito pouco à vontade no sentido de discutir os destinos da religião, porque eu não sou um religioso e nem, de algum modo, frequento a instituição religiosa. A psicanálise, sim, eu frequento, eu estou imerso nela, né, até, né, o último fio de cabelo. Eu não sei se a questão da religião
é uma questão que a gente possa resolver como, enfim, algo que precisa ser resolvido no sentido de um caminho melhor ou de uma evolução da humanidade. Eu acho que a religião ela existe junto com o homem, né? Ela está presente na vida humana desde, né, dos primeiros humanos, o culto, as figuras da natureza, o culto aos elementos da natureza e, portanto, eu não sei se a questão da psicanálise apontar contra a religião. Eu acho o contrário. Eu penso que o discurso da psicanálise é um discurso de resistência justamente à massificação do saber. A psicanálise ela opera justamente um furo de saber. O saber da psicanálise é um saber não todo, comporta um saber não sabido. E que não há resposta, né? A resposta está no próprio sujeito. A resposta está no próprio sujeito. O que os analistas proporcionam a partir da sua função, do seu lugar, é permitir que os próprios sujeitos, justamente na sua fala, possam se escutar também. Que eles possam, de algum modo, ao longo da travessia de uma análise, construir aquilo que nós chamamos, né, de uma verdade como ficção. A verdade nós só a alcançamos enquanto ficção. Então, é no processo de análise que a gente vai abandonando a nossa crença, a nossa fé plena e absoluta ao grande outro, e nós começamos a aprender a nos colocar num certo desamparo, numa certa solidão de sujeito. Só assim a gente pode assumir a responsabilidade frente ao nosso desejo, à nossa posição no mundo. E isso não está para todos, a gente não pode querer que isso está para todos. Talvez seja realmente melhor para muitas pessoas aderir à fé e a uma religião. Talvez dessa maneira essas pessoas encontrem mais alento, elas encontrem ali um grupo social, elas talvez ali encontrem a palavra de fé de alguém que elas supõem um saber, que é o sacerdote, por exemplo, né? O pai de santo, o ministro de um culto, o rabino, enfim, né? Todas essas figuras, né, que dirigem as suas igrejas e suas religiões, figuras muito importantes, inclusive, na sociedade. São figuras muito importantes na sociedade. A gente precisa tê-los na sociedade, é preciso que eles também nos falem nesse momento. Né? Por quê? Porque a fé e a religião, de fato, né, predominam nos movimentos e nos fenômenos humanos. A psicanálise não. A psicanálise é para alguns. Talvez alguns de vocês não concordem comigo, esperassem aqui que eu fizesse uma grande propaganda da psicanálise, mas eu penso que a psicanálise guarda o seu lugar, tal como Freud o resguardou até o final da sua vida, como a Helena lembrou, né? Como ele pôde levar junto com ele a sua psicanálise em exílio para Londres. E ali ele produz, no final da sua vida, simplesmente um dos textos mais importantes de sua obra, que é o Moisés e Monoteísmo, que justamente, né, vai tratar da questão, né, da religião, né, do judaísmo, enfim. Então, eu penso que a psicanálise ela continua no seu curso, né, de se transmitir no 1 a 1. Ela é algo que só pode sobreviver e viver nesse lugar que não é o lugar da massa, que é o lugar da diferença absoluta. E isso é muito bonito, porque qualquer pessoa que procure uma análise, seja ela religiosa ou não, seja ela rica ou não, pobre, classe média, ela talvez encontre ali um meio, uma possibilidade de falar e de trazer o que há de diferente na sua experiência humana, a experiência daquele sujeito.